Galera, vamos então ver um outro exercício de Olimpíada, segunda fase, nível 3 da OBM, né, de geometria, e um outro exercício para essa playlist que a gente está construindo. É super difícil esse exercício, tá? Já deixo aí avisado para vocês que é difícil perceber muitas coisinhas dele. E antes de a gente ler o enunciado, eu queria dizer que eu estou com o Instagram para a gente conseguir interagir também por outra rede social. Vou deixar na descrição aí dos próximos vídeos, inclusive desse, e onde o intuito lá eu não tenho muita coisa ainda, mas o intuito é que vocês possam, por exemplo, me mandar sugestões de vídeos, né? Assim como questões que eu possa resolver para vocês, temas que vocês têm dúvidas e etc. Aí a gente consegue interagir legal com esse meu Instagram, beleza, pessoal? Então tá, então vamos ler essa questão aqui. E é claro, antes disso, inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito e já deixa o seu curtir aí para dar aquela fortalecida pra gente, beleza? Leva menos de 10 segundos, é de graça, hein, pessoal? Então, vamos ler essa questão aqui. Olha só, galera. No triângulo ABC, o ângulo BAC mede 45 graus. O círculo de diâmetro BC corta os lados AB e AC em D e E, respectivamente. Dado que DE é igual a 10, encontre a distância do ponto médio M de BC à reta DE. Bom, enunciado curto, né? Enunciado bem enxuto aí. E aqui eu vou desenhar a figura para vocês, né? O ideal é que vocês tentem resolver, tentem desenhar antes, porque é uma parte muito chata mesmo de desenhar a figura. Mas vem comigo aqui que eu vou desenhar para vocês. Vou tentar desenhar aqui bem grande para a gente não ter problemas em enxergar as coisas, certo? Galera, então tá aqui, ó. Tá aqui a nossa figura construída, certo? Então reparem aqui que eu tenho essa circunferência de diâmetro BC, como o enunciado falou. E aí aqui eu coloquei o ponto médio, que ele enunciou lá também, ponto médio do lado BC, mas que vocês já podem pensar comigo que é justamente o centro dessa circunferência, né? E aí a gente tem raio aqui e raio aqui também. Legal. O ângulo aqui mede 45 graus, o ângulo BAC, e esses pontos aqui são os pontos onde essa circunferência toca os lados AB e AC desse triângulo, respectivamente, né? D e E. E aí ele diz que essa corda aqui vale 10. Não lembro da unidade, não sei se ele chegou a falar da unidade, né? E aí o que ele pede é para a gente calcular a distância do ponto médio de BC até essa reta DE, que eu vou representar agora com vocês. Pessoal, uma coisa, distância é sempre perpendicular, certo? Distância sempre perpendicular. Então tá aqui, ó, essa distância. Olha só, perpendicular e perpendicular, tá certo? Que eu vou chamar de D. Legal? Maravilha. Então, vamos tentar resolver agora. Se você quiser tentar resolver agora que tem a figura, tente. Às vezes você consegue trabalhar melhor, tá? Porque tirar a figura do problema é uma parte bem complicada às vezes, tá? Então tá aqui, ó. Bom, como é que a gente vai então proceder para achar essa distância? Então, logicamente, a gente vai ter que fazer algumas análises de ângulos aqui, né? Então, eu vou pegar minha caneta azul e vamos lá tentar raciocinar aqui alguns ângulos, né? Então, reparem aqui, ó, pessoal, que eu posso traçar, por exemplo, o raio a partir desse ponto E, né? Dessa circunferência. E ele deve estar aqui, né? Aqui, ó, simples assim. Aqui é um dos raios. Eu tenho um outro raio também a partir do ponto D, que ele está aqui. Beleza, gente? Então, raio e raio dessa circunferência. Então, percebam que o triângulo DME é um triângulo isósceles. E esse D, esse Dzinho, é a distância. Essa distância, essa altura do triângulo isósceles relativa ao vértice M ou relativa ao lado DE. E a altura de triângulo isósceles é coincidente com a sua bissetriz e com a sua mediana, né? Sendo bissetriz e mediana, então a gente pode associar, vou fazer em azul mesmo, que esse ângulo é igual a esse,
que eu vou chamar de θ e θ, legal? Uma vez que essa altura coincide com a bissetriz desse vértice, né, desse triângulo, e também, como é mediana, como coincide com a mediana, divide esse lado DE pela metade. Aqui, ó, em roxinho. Então, se tudo mede 10, esse segmento deve medir 5 e esse aqui deve medir 5, tá? 5 e 5. Interessante isso, né? Então tá. Aí, vamos lá. Esse segmento aqui também vai medir raio, certo? E esse aqui também mede raio. Então estou enxergando alguns outros triângulos isósceles aqui, tá, pessoal? Bom, que triângulos são esses? O triângulo MEC e o triângulo MBD são isósceles. Por que são isósceles? Porque ambos têm dois lados iguais ao raio dessa circunferência. E também, consequentemente, ele vai ter dois ângulos iguais também, certo? Então aqui eu vou traçar um outro segmento mágico. Né? Vocês sabem que eu viro e mexe estou traçando segmentos mágicos aí. Sim, pessoal, precisa às vezes, tá? Eu vou apagar esse R aqui para não poluir muito a figura. Eu vou traçar essa corda aqui, ó. Essa corda BE, certo? Reparem comigo. Aqui, galera, tracei essa corda aí. Bom, mas por quê? Porque eu sei que BC é um diâmetro e eu sei que esse ângulo BMC é de 180 graus, né? E aí esse ângulo central de 180 graus enxerga um arco nessa circunferência correspondente ao mesmo valor dele. Ou seja, esse arco aqui, o arco BC, mede 180 graus. E esse E, essa corda que eu tracei, ela está justamente enxergando o diâmetro dessa circunferência. Ou enxergando, o que está enxergando? Né? Esse ângulo BC, no caso. E esse ângulo é um ângulo inscrito da circunferência, então ele deve medir metade do arco da circunferência que ele está enxergando. Se o arco mede 180 graus, esse ângulo mede 90 graus. Justamente porque ele está enxergando o diâmetro dessa circunferência. Certo? Faz sentido? Então percebe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, o triângulo BEC. Legal, pessoal? E aí, olha só também que interessante. Esse segmento EM é justamente a mediana desse triângulo retângulo relativa à hipotenusa dele, certo? Mas a gente não vai usar isso a princípio, tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês dois ângulos, tá? Eu quero mostrar para vocês esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, vai? Beta. E esse ângulo aqui, em verde, que eu vou chamar de alfa, tá certo? Então, o que a gente pode concluir desses dois ângulos? A gente pode concluir que a sua soma equivale a 90 graus. Né? Alfa mais beta mais 90 tem que dar 180, então alfa mais beta é igual a 90. Pessoal, lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui deve ser redigido em texto, porque isso aqui é uma prova discursiva da OBM. Mas, como a gente não está fazendo a prova da OBM, a gente está com fins didáticos, eu só estou enunciando tudo isso para vocês, tá certo? Mas que fique claro isso. Então, ok, gente. Aí, bom, esse triângulo EMC, ele é um triângulo isósceles, né? Então, se ele é um triângulo isósceles, ele deve ter também dois ângulos iguais. Se esse ângulo mede beta e ele enxerga um dos lados iguais, esse ângulo aqui deve medir beta também. Por quê? Porque os ângulos iguais estão opostos aos lados iguais. Então aqui mede beta. Perfeito, gente? Legal. Outro ângulo que eu posso notar é o seguinte. O triângulo BME, ele é um triângulo isósceles também, porque ele tem dois lados que medem R e R, certo? Então, ele deve ter também dois ângulos iguais. Então aqui, ó, que esse ângulo deve medir alfa também. Justamente, né, se aqui é beta, que ângulo que eu tenho que colocar aqui para que dê 90 graus? O alfa. Então, beta mais alfa dá 90 graus. Legal. Então tá, então eu sei que esse ângulozinho aqui, que eu vou fazer de outra cor, vou fazer em roxo, ó. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, mede
2α, por que mede 2α? Porque esse ângulo roxo é o ângulo externo do triângulo BME. E ângulo externo é dado pela soma dos dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo. Então o ângulo adjacente a ele é esse daqui, ó. Os outros dois não adjacentes é α e α. Então esse ângulo roxo deve medir 2α. Justamente, ó, 2α mais 2β dá 180. Alfa mais beta dá 90. Então tá vendo que tem muitos jeitos de justificar a mesma coisa, né? Bom, mas a gente só está rodando em círculos aqui, né? A gente tem que pensar em alguma coisa diferente. Sim, eu concordo. Bom, que coisa diferente é essa? Reparem no seguinte, pessoal. Se esse ângulo aqui mede 90 graus, AC é uma reta, né? Então, se a gente tem 90 graus aqui, este ângulo aqui deve ser também de 90 graus, porque é o suplementar dele, né? Legal. Tenho 45, tenho 90, esse ângulo aqui deve completar 180 graus no triângulo ABE. Que ângulo que é esse? 45 graus. Perfeito? E aí, eu posso perceber também que BE é igual a EA. Por que isso? Porque eu tenho um triângulo isósceles, certo? O triângulo ABE, onde eu tenho dois ângulos iguais. Olha só, 45 e 45. Eu posso pensar que AB é a diagonal de um quadrado, de lado BE ou de lado AE, certo? Mas não vamos entrar nesses detalhes não. Deixa eu ver, eu vou fazer, eu acho que em roxinho agora. Bom, então o que eu disse sobre o triângulo BMD? Ele é um triângulo isósceles também, certo? Porque ele tem lados medindo R e R. Sendo assim, esse ângulo, que está oposto a R também, deve medir este ângulo aqui, que é composto de 45 mais alfa. 45 graus mais alfa. Né, pessoal? Bom, aí, pessoal, reparem no seguinte agora. Olha só como é difícil, né? Tudo isso. E agora, né? O que está faltando? Vocês vão ver o checkmate aqui. Tá vendo esse ângulo em vermelho? Ó? Olha esse ângulo em vermelho aqui. Esse ângulo em vermelho ele é o ângulo externo desse triângulo BMD. E ângulo externo é dado pela soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Que ângulos que são esses? 45 mais alfa e 45 mais alfa. Então, esse ângulo aqui é composto por 45 mais alfa somado com 45 mais alfa. Né, pessoal? Bom, essa soma aqui dá 90 mais 2α, né? Então, esse ângulo, essa abertura aqui tem que ser igual a 90 mais 2α. Então, 90 graus mais 2α, olha esse 2α aqui. Ele já está fazendo parte dessa soma, né? Então, eu tenho 90 graus mais 2α. O que é 90 graus, então? É o que faltou, que é este ângulo aqui, ó. Né? Então, olha só, 90 graus mais 2α. Então, esse ângulo aqui de 2θ deve ser igual a 90 graus. Beleza? Então, eu vou até escrever isso aqui do lado. Ó. 2θ deve ser igual a 90 graus, né? 2θ mais 2α é igual a 90 mais 2α. Então, 2θ é igual a 90, né? Não tem conversa. Então, θ deve ser 45. Beleza, pessoal? Então, θ é igual a 45 graus. Aí, fica simples. Porque eu posso, por exemplo, aplicar uma tangente de θ. Eu sei que a tangente de θ é tangente de 45, que é 1. E aí eu relaciono esse cateto oposto a θ por esse cateto adjacente a θ. Mas eu posso pensar também que, sendo θ 45 graus, θ 45 graus, perdão, este ângulo aqui, ó, né, o ângulo DEM, também deve ser 45 graus. Então esse raio é a diagonal de um quadrado, cujo lado é 5. Então se o lado desse quadrado é 5,
essa distância aqui tem que ser 5 também, porque compõe o lado do quadrado, né? Então, vários jeitos de justificar a mesma coisa. Mas, por exemplo, vamos aplicar a tangente de θ. Olha só. Tangente de θ é igual a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Beleza? Então, tangente de θ é igual a cateto oposto a θ, que é 5, dividido pelo cateto adjacente a θ, que é D, é o que a gente quer descobrir, né? E, bom, essa tangente de θ é igual a 1. Multiplicando em cruz, a gente descobre que D deve ser igual a 5. Né? Tá aí a resposta final do problema. OBM, segunda fase, não é fácil, né? Tá aqui, ó. Para vocês verem de novo a figura, caso falte alguma coisa para vocês. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse desafio mesmo de geometria plana, tá? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, não tem muita coisa ainda, mas é muito importante porque por lá vocês podem me mandar alguns directs pedindo temas específicos, né, exercícios, etc. E a gente pode se comunicar ainda melhor, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e fiquem atentos aí que daqui a pouco vai vir mais desafios pela frente, beleza, pessoal? Até mais!